No dia 4 de novembro de 2024, uma equipe da URGS se dirigia até a cidade de Canguçu, um município no interior do estado do Rio Grande do Sul, a 270 quilômetros da capital, Porto Alegre. O objetivo dessa saída de campo foi, basicamente, criar uma primeira interação entre a universidade e a escola de família agrícola que se localiza na cidade. Nesse primeiro contato, foram realizadas oficinas, rodas de conversa e a dinâmica que resultou nesse vídeo. Nessa atividade, nós, da equipe, desenvolvemos uma pergunta orientadora e apresentamos aos educandos. Em seguida, registramos suas respostas em vídeo. Mas, antes de revelar a pergunta, eu vou falar um pouco sobre a escola. A EFA-Sul é uma escola voltada para a realidade dos filhos e filhas de agricultores familiares, visando proporcionar a esses jovens uma formação integral e cidadã. Essa proposta se baseia na pedagogia da alternância, onde os educandos alternam entre o tempo escola e o tempo comunidade, cada um com a duração de uma semana. No tempo escola, na modalidade de ensino integral, os alunos têm uma rotina completa que perpassa atividades curriculares, tarefas de organização do espaço e momentos de integração. No tempo comunidade, os alunos retornam para suas casas, levando atividades, questionários e etc. para casa e assim aplicando o que aprendem em sala nas propriedades de seus familiares. Então, sem mais delongas, a pergunta orientadora é: o que te trouxe para a EFA? Fiquem com as respostas. Uma das coisas que o principal que eu vim para cá foi por conta que meus pais insistiram bastante, porque eles acham que essa escola sim faz a diferença e muda muita coisa na nossa vida. E também por conta que onde é que eu morava não tinha escolas com ensino médio e o técnico junto. Então foi uma das coisas que mais fez eu vir para cá. E também porque essa escola é uma referência para todos que são aqui de Rio do Sul e também de todo lugar. Eu vim para a EFA porque era a única escola que a gente podia estudar uma semana sim, uma semana não. E era uma escola que fornecia um curso técnico integrado com o ensino médio. Acho que é isso. Eu vim estudar na EFA por causa que eu achei que era melhor dentre as opções de escolas que eu tinha. E para engatar no curso de agroecologia também, porque eu acho que é interessante essa probabilidade de estudo, por causa que estuda mais as questões ecológicas e isso. E não envolve muito agrotóxico assim também, nem nada disso. Também porque eu quis vir sozinho, né? Foi uma iniciativa minha. Eu quis vir pra cá porque eu achei que era melhor, assim. Toda a questão de estudo, assim, ensino médio, a gente sai com um curso extremamente, basicamente formado já em agroecologia, mas é isso. O motivo de eu ter vindo para a EFASul foi por influência de alguns amigos e também porque talvez foi a única opção que eu tinha por conta das escolas. Não tem escola perto onde eu morava. E também porque essa escola se liga muito à minha realidade de vida. O motivo de eu ter vindo para a EFASul foi por causa que é uma escola diferente das outras e isso me chamou muita atenção, porque é uma escola onde a gente aprende não só o que as outras oferecem, mas coisas para a vida também. E a gente aqui também não é só uma escola, a gente é uma família, a gente aprende tipo dividir as coisas em coletivo, entre diversas outras coisas. Vim para a escola que eu conheci uma estudante que estudava aqui, ela contou um pouco sobre a dinâmica da escola, sobre as aulas que tinham prática, e aí eu me interessei para vir aprender mais sobre a agricultura familiar, sobre plantar sem uso de agrotóxicos e sobre a convivência com mais gente. Olá, meu nome é Sibeli, sou lá do 5º Distrito de Três Porteiros, que é um lugar que tem muita dificuldade em acesso à escola, porque afinal é um lugar longe. As únicas escolas que tinham teriam que ter um deslocamento muito difícil. Então, como eu busco uma melhor educação e que eu também gostaria de ter acesso a ser técnica, eu encontrei a EFA, que foi um lugar que me abriu as portas, que mostrou uma educação diferente, voltada a uma agricultura diferente, à agroecologia, que é o futuro do nosso mundo, afinal, temos que sempre buscar melhorar as nossas condições de vida. O motivo de ter vindo para cá é para aprender mais sobre cuidar do meio ambiente. E essa escola também proporciona o curso de técnico em agroecologia. A gente tem que cuidar do meio ambiente porque o pessoal de fora não tem o olhar para a natureza e não sabe o valor que ela tem.
E aqui nessa escola a gente trabalha em coletivo, a gente não é só. E a gente não é só uma escola, a gente é uma família. Vim para FASU porque venho de uma família agricultora, no caso de agricultores familiares, e sei como é que é trabalhar na agricultura desde então. Cresci nesse meio e estou tentando cada vez mais implementar projetos na nossa propriedade, pois somos plantadores de fumo e crescemos com aquilo, só que a gente vê que não é muito vantajoso para o meio ambiente e tudo mais, e a gente está tentando cada vez mais buscar o melhor para nós e para a população também, porque a gente vive num mundo onde agora agrotóxicos são generalizados, tudo tem que usar agrotóxicos, mas a gente está tentando fazer com que isso não vire modinha para casa, lá onde eu moro. Um dos motivos para vir aqui para Itaçu é que eu gosto bastante do agro, da agroecologia, como eu sou do interior, eu já tenho um pouquinho de experiência sobre. Também minhas duas colegas me incentivaram bastante, a Camila e a Alexia. Eu vi na escola também que falou bem da EFA Sul. Eu gosto também do estilo, pra mim é bom, tipo assim, ficar uma semana em casa e uma semana aqui. Pra mim é o melhor serviço, pra mim, pra ajudar meus pais, como eu sou única agora, fico em casa com eles, pra mim é melhor assim. E é isso. Bom, um dos motivos para eu vir estudar aqui na Escola EFA Sul foi por conta do meu amigo, que estuda aqui, está no 3º ano, vai se formar esse ano. Uma coisa bem legal daqui é que tu aprende a cuidar do solo sem os agrotóxicos. Isso é interessante, é o básico de aprender isso. Meu motivo de ir para a EFA é que há muito tempo eu já ouvi falar dessa escola sobre a forma de ensino e sobre a forma de como eles tratavam os alunos. Desde acompanhamento com os pais, acompanhamento com a família, até um pouco por causa dos estágios também, e um pouco dos projetos que a EFA Sul faz com o jovem e com a família, no caso. Até que ano passado eu fiz um curso na qual eu fiquei conhecendo mais a metodologia da EFA, a metodologia de roda e de trabalho em conjunto com grupos e equipe e tal. O que me trouxe para a EFA, eu acho que foi a vontade de querer viver uma coisa nova, tipo, sair daquele padrão da escola convencional, me formar tipo, em uma coisa, todo mundo se forma, eu queria fazer algo diferente, talvez mudar minha forma de pensar, sair da minha zona de conforto. E eu acho que foi uma boa escolha, né, porque a agroecologia me trouxe muitas coisas novas. E também eu acho que eu vim pra cá porque eu sou uma pessoa muito sociável e eu nunca tive muito isso nas outras escolas, né, essa coisa da socialização. Então eu acho que a EFA me forneceu isso e acho que é isso. O meu motivo que eu vim para a EFA, bem, primeiro foi o incentivo de um familiar meu que se formou no ano passado, onde eu tinha a ideia de não vir para a cidade, para permanecer onde eu estava, era quase minha decisão final. Depois ele começou a me falar, vem para a EFA, conhece ela, eu te ajudo em que precisar e tá, fiz a inscrição, comecei aqui. Quando cheguei não foi fácil as primeiras 3, 4 semanas, louco para voltar para casa, mas agora, depois, só pretendo sair com o meu currículo mesmo, tinha formado aqui na escola. E, no coletivo, na nossa escola tudo a gente faz individual, é tu por si, azar. Aqui os professores te puxam, te ajudam, além de ser professores, são teus amigos. A gente faz trabalho dupla, coletivo, qualquer coisa. E tirando as diversas convívios que a gente tem com todo mundo, né? Graças a Deus é bom. E eu consegui incentivar amigos, primo meu, vim pra cá ano que vem. Tomara que a escola continue crescendo cada vez mais, que ganhou um carinho mesmo. Quando eu terminei o nono ano, eu não fazia ideia alguma do que eu queria pro meu futuro, porque eu não queria nada. E aí a gente veio em uma excursão na minha antiga escola e eu me interessei muito pela EFA Sul e comentei com a minha mãe e a gente fez essa inscrição e hoje eu tô aqui. Um dos meus maiores medos era de não conseguir me socializar, de não conseguir fazer amigos. Só que com o passar do tempo, com o passar das semanas, dos tempos de escola, eu vi que isso era um medo que todo mundo tinha, tanto eu quanto todos os outros colegas. E a gente, junto, foi tirando esse medo um do outro. E isso é uma parte muito boa da FASU. O que me motivou foi meus pais. E também que eu escutei meus amigos, meus colegas conversando que eu vim pra cá. Mas foi mais incentivo mesmo, assim, dos meus pais me empurrando pra cá,
vai pra EFA, que a EFA vai te demonstrar quem realmente tu é, o que tu realmente gosta de fazer. E aí eu comecei a vir, conversar com os colegas e tudo mais. E aí acabei sendo bem incentivada e aceitei vir pra cá. O que me trouxe da EFA foi a forma que eles têm de educação e o coletivo. E por vontade própria. Vim pra EFA Sul por causa que meu irmão se formou aqui e me falou que era muito legal. E daí eu vim. E meu pai e minha mãe me incentivaram pra vir pra cá também. No final do ano passado eu vim fazer visita na escola. Descobri que a escola tinha curso técnico em agroecologia. Me interessei, meus pais me apoiaram a estudar aqui, porque lá no município da escola como é que eu posso dizer, não é uma educação muito boa, assim, sabe, as drogas e coisas assim na escola. E aqui totalmente diferente, uma escola família. Eu vim pra cá, porque eu me interessei em vir pra cá. Não foi minha ideia permanentemente, foi uma opção. Eu fui indicado pelo meu amigo, o Guilherme Gartitin, que me indicou vir pra cá. Foi uma surpresa pra mim, porque eu ainda não tinha conhecimento do colégio. E foi uma novidade quando cheguei aqui, me apresentaram as estruturas da EFA, como é que é cultivado, como é que foi os modos de produção. Foi uma coisa muito interessante, me surpreendeu bastante e eu me interessei a partir daí. E estou concluindo agora o primeiro ano, proximamente vou para o segundo e pretendo continuar e terminar aqui o meu ensino médio. E obrigado. Pelo Facebook acabei encontrando a página da escola, onde eu achei uma proposta muito interessante, agroecologia, algo diferente que não se ouve, quase não se ouve hoje em dia. E eu decidi tentar. Eu fiz a inscrição, a Didi me ajudou e acabei achando que não ia entrar, porque eu não sou de uma família de agricultor como os outros. E quando eu passei, fiz a entrevista e acabei que eu ia desistir não vindo para cá esse ano. Só que a Didi conversou comigo e com a minha família, fazendo até outra ideia. Um dos principais motivos que veio me trazer para a EFA foi porque eu tenho amigos e colegas que estudam aqui e me incentivaram a vir conhecer a escola e até hoje eu gosto dela e vou continuar aqui. E os dois principais motivos que me trouxeram até a EFA foi primeiramente para tentar orgulhar minhas irmãs, porque elas nunca tiveram a oportunidade de tentar pelo menos estar onde eu estou. E segundamente porque eu acredito muito que os conhecimentos que a EFA já me trouxe e que vão me trazer são o que eu preciso para tentar de pouquinho em pouquinho mudar o mundo. Olá, o meu nome é Carla Rosane Mota, eu sou aqui do município de Canguçu, do interior, filha de agricultores, do 3º distrito, de uma localidade chamada Vila Silva. Tenho 32 anos, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, depois também fiz mestrado e doutorado na mesma universidade na área de Ciência Política. E aqui na escola, na EFA Sul, eu faço parte da coordenação geral da escola, especialmente mais direcionada à questão pedagógica, de coordenação pedagógica e direção da escola. E também sou educadora nas disciplinas de Sociologia e de uma disciplina que se chama Cooperativismo e Economia Solidária. O que me trouxe para a EFA, lá atrás, lá no final de 2015, quando a proposta estava começando a se consolidar, a escola abriu as portas em 2016. Então eu já estava aqui quando ela abriu as portas, fiz parte desse momento de pensar, de definir, de organizar o espaço para que a escola realmente pudesse acontecer. E o que me trouxe até aqui naquele momento foi a possibilidade de construir, de contribuir na construção de uma escola verdadeiramente diferente, de uma escola que tem sentido para as populações do campo, que dialoga com a realidade de quem mora no rural. Foi o desejo de participar de uma experiência que eu gostaria de ter tido a oportunidade de estudar quando eu tive no ensino médio, Esse modelo de escola possibilita que a gente mantenha o vínculo dos jovens com as suas famílias. E eu sempre relato isso quando eu comento um pouco do meu envolvimento com a EFA. Lá atrás, quando eu fiz o ensino médio, numa escola maravilhosa, que me abriu as portas, que me abriu muitas oportunidades. Mas eu precisava sair muito cedo de casa e chegava muito tarde depois, no meio da tarde. E aos poucos eu fui perdendo
o conhecimento, o vínculo que eu tinha com a minha família, com a minha propriedade. Eu já não sabia mais quando que plantava o quê, que época era de ir para a lavoura, o que a gente tinha que fazer em cada período. Porque a minha vida passou a ser muito mais urbana, porque a escola de ensino médio era na cidade, do que propriamente rural. Então, aos pouquinhos, esse elo, esse vínculo com o campo, ele foi se afastando. E a EFA foi uma possibilidade de eu retomar esse vínculo também, né? De trazer de volta essa experiência e essa vivência que eu tenho, né, desde de pequena. Então, a EFA é isso que me trouxe para cá, é uma possibilidade, é a possibilidade de construir uma escola que tenha sentido para quem mora no meio rural. Eu sou a Diene, eu tenho 62 anos, sou formada pelo KVG, que é o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, o antigo Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, IFSU KVG hoje. Foi esse curso que me possibilitou, né, ser uma profissional que atuei durante 30 anos na extensão rural, na Emater. Bom, durante um certo tempo, né, trabalhei 30 anos na extensão rural e quando me aposentei, fiquei um tempo parada, pensando o que eu poderia continuar fazendo, e porque eu me sentia ainda cheia de energia para o trabalho. Foi então que uma amiga que trabalhava na EFASul me convidou para vir experienciar aqui. Começar num cotidiano, orientando os alunos, nos coletivos de trabalho que aqui a gente tem, vendo as demandas, né, do dia a dia, da alimentação, de tudo que era preciso, da infraestrutura, né, para o cotidiano da escola, para o funcionamento, né, dessa escola. E aos poucos eu fui me ambientando, fui me apaixonando pela EFA, por toda a tradição que ela já vinha, né, desenvolvendo, das atividades, do ensino. Fui me apaixonando e fui trabalhar junto com uma menina que hoje ela não trabalha mais aqui conosco, mas a Fernanda foi que me deu uma boa base para trabalhar junto com ela na agroindústria. Eu tinha essa experiência de trabalhos com a agroindústria na extensão rural, mas eu não tinha essa parte teorizada, né, tão profunda. Eu era mais da prática. E a Fernanda e eu fizemos uma dupla, onde a gente começou a trabalhar a disciplina de agroindústria. Bom, a Fernanda precisou sair da escola e eu acabei assumindo a disciplina toda. E continuei nessa caminhada junto, cada vez mais apaixonada por toda essa proposta, que é uma proposta muito diferente de outras escolas. Fiquei apaixonada por essa caminhada, porque é um aprendizado diário, é uma troca de conhecimentos, de saberes diários. E fui me aprofundando e fui indo, e hoje estou também como educadora na disciplina de extensão rural, para poder contar um pouco também da minha caminhada, né, e do que tanto eu aprendi e que estou aprendendo junto com os alunos, porque todos os nossos educandos, eles são, a grande maioria são oriundos do meio rural. Então, essa troca de conhecimento que a extensão proporciona e que durante os anos de extensão eu aprendi junto ao público rural, né, eu estou conseguindo desenvolver aqui na escola. E também, né, não só o conhecimento, essa troca de conhecimento me mantém aqui, mas o carinho, o afeto que as famílias, a confiança que as famílias dos nossos educandos depositam na gente e acreditam nesta nova forma, né, de educação, nos faz cada vez mais a gente se doar diariamente. Então, para mim, a EFA hoje, ela é uma missão. Eu tenho como uma missão estar aqui na EFA, disponibilizando um pouco do saber que eu tenho, nessa troca diária com os alunos, nessa troca de conhecimento, nessa troca de afetos, de saberes. Enfim, para mim hoje a EFA é a minha missão, né, de vida também, de vida, de amor e vida. Então, meu nome é Letícia Rutz, eu sou natural de Pelotas, sou técnica agrícola, sou filha de agricultores familiares, fiz faculdade de biologia na UFPEL, me formei em 2004 e saí da propriedade familiar para trabalhar no serviço público. E em 2016 fui para Cachoeira do Sul e fiz especialização em desenvolvimento agricultura e sustentabilidade e comecei o curso de agronomia na UERGS. E foi um curso muito bom que trabalhava agroecologia, uma agronomia voltada para a agroecologia. E em 2001, né, com a função da pandemia, eu retornei para Pelotas e
passei a trabalhar na propriedade. Meu pai faleceu e eu vim assumir a propriedade junto com a minha mãe. E nesse meio tempo conheci a EFASUL e como meus pais sempre trabalharam, era agricultura familiar, mas sempre trabalharam de forma convencional. E como eu já tinha tido um contato com a agroecologia e era uma coisa que batia muito forte no meu coração, a EFASUL foi o lugar que me oportunizou realizar o sonho de trabalhar agroecologia. Então eu vim para a EFASUL para realizar o sonho e para disseminar a ideia da agroecologia, dizer que é possível se fazer uma agricultura, produzir sem destruir, diferente do que a agricultura convencional, a agronomia convencional prega. Então foi esse sonho que a EFASUL me proporcionou. Por fim, para nossa equipe, nós mudamos um pouco a pergunta. Nós aplicamos o questionário no final da saída, com a pergunta: qual a sua primeira impressão da EFA? Eu acho que serve como um ótimo fechamento. Meu nome é Agatha Santana, eu sou estudante de pedagogia e percussionista profissional, sou capoeirista há mais ou menos 10 anos, trabalho com educação musical, trabalho com educação infantil também. Minha primeira impressão sobre a EFA, bom, é um espaço de pura potência, né? Um espaço que, de fato, possibilita que os adolescentes, os jovens possam vivenciar a sua própria autonomia, né? De construir um espaço com a sua mão, né? Com o seu toque. Eu acho que cada um que constitui esse espaço consegue fazer isso, né? Então, para mim que busca, né, incessantemente construir uma pedagogia de autonomia, uma pedagogia contracolonial, esse espaço dá a esperança de que tem espaços que possibilitam ainda mais, né, a realização de uma educação realmente que liberte e realmente não oprima, né? Então, realmente é muito bom. A minha primeira impressão foi essa, assim, crianças jovens com muita autonomia sobre o que fazem, sobre o que querem fazer, e completamente donos de uma escola, né? Uma escola que não está presa naquelas estruturas de parede, de instituição, né? Então, eu acho que isso foi a minha primeira impressão quando eu cheguei aqui. Oi, meu nome é Liriane, eu tenho 31 anos, sou de Porto Alegre e sou do mestrado em desenvolvimento rural da UFRGS. A primeira impressão sobre a EFA, que é uma impressão muito comum, assim, a essas escolas coletivas, enfim, comunitárias, é o peso que uma organização coletiva e muito próxima tem na formação mental desses jovens, né? Então, para mim é muito diferente quando eu vou fazer trabalho em uma escola particular, ou mesmo numa escola pública, assim, o que esse arranjo institucional desses adolescentes, desses jovens, enfim, estarem o tempo todo se organizando em coletivos, né? Quando eles organizam o pós-almoço, quando eles organizam seus locais, quando eles falam o que eles querem, né? Isso sai um pouco dessa sistemática de montar um pensamento que está saindo de uma comunidade, né? E aí, quando a gente fala de uma escola que não é particular, não é pública, e sim coletiva comunitária, a gente está falando de algo que já nasce nesse núcleo de estar muito junto desde o começo, né? De pais que fazem uma associação para que uma escola vá para frente. Então, acho que sempre para mim a primeira impressão dessas escolas é o quão benéfico é quando a gente trabalha em sistemas comunitários, em estruturas de comunidades, né? Muito próximo, muito perto, que todo mundo se conhece. E acho que é isso, eu sempre acho muito positivo, assim, essa organização coletiva que a gente tem desde casa, de pais que mandam suas crianças para uma escola rural, comunitária, né? E como saem crianças muito diferenciadas, né? Na forma de ver o mundo, na forma de pensar, na forma de se organizar cognitivamente. E acho que é isso. Oi, eu sou Matheus, eu faço Ciências Sociais na URGS e eu tenho 20 anos. O que me trouxe para a EFA foi principalmente a minha atuação e aproximação do Grupo PIA, que realiza espetáculos para jovens e crianças. E a minha primeira impressão aqui da EFA, da instituição, foi que eu estava em um mundo completamente diferente. E depois de ter passado esses dias vivendo com os alunos, experienciando a rotina deles, eu continuo com a mesma impressão, de que eu de fato estou num mundo completamente diferente. Então, tendo a antropologia como a principal área de interesse e possível segmento de atuação, eu considero essa experiência bastante rica e especial porque eu me aproximo desse outro mundo, né, desse diferente, de pessoas que compartilham de um mesmo espaço cultural, por exemplo, o Rio Grande do Sul, mas que se tornam diferentes, ao mesmo tempo é interessante e legal ver a dinâmica de que eu também sou outro aqui nesse espaço, eu também sou diferente. Então, está sendo uma experiência bem legal e muito bacana. Sou formada em Recursos Humanos e estou aqui acompanhando uma visita na escola EFA. E a minha primeira impressão sobre a EFA foi muito boa, porque eu vi que é uma escola com atividades amplas, muito dinâmicas,
e achei isso muito interessante para o desenvolvimento dos estudantes. A interação entre os alunos da EFASul e a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se dá num contexto de curricularização da extensão, que permite uma expansão das relações das disciplinas com os diferentes grupos sociais. Isso é potencializado por uma ação de extensão que é o PROFOR, o Programa de Fortalecimento da Juventude nos Assentamentos Rurais, voltados para a formação e assistência técnica rural. Essa iniciativa é extremamente profícua na medida em que aproxima os educandos da EFA e da universidade, mostrando as diferentes potencialidades para o seu futuro e a importância de uma escola que tem esse olhar aprofundado sobre a juventude no rural, que é um grande desafio hoje, ainda mais com os olhos agroecológicos para a produção e abastecimento de alimentos da população a partir de uma lógica de uma alimentação adequada e saudável, tal qual a da EFA. Então, é possível verificar, a partir dessa iniciativa, algumas diretrizes para se pensar na soberania e segurança alimentar nacional, em políticas públicas de fortalecimento do jovem rural e do fortalecimento de escolas de famílias agrícolas, que no estado do Rio Grande do Sul existem apenas 4 escolas que cumprem esse papel essencial de elo entre a agricultura familiar e o ensino digno voltado para suas crianças e jovens.